aqui na página 60, dando sequência à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre substantivos comuns e próprios. Você já sabe que os substantivos são palavras que dão nome a pessoas, a objetos, a lugares, a sentimentos e etc. Quando damos nomes a qualquer ser, coisa ou substância do mesmo tipo ou natureza, utilizamos a letra inicial minúscula e dizemos que são substantivos comuns. Então, observe as imagens e as palavras que elas representam. Então, aqui eu tenho a figura de um cachorro e a palavra cachorro. Aqui de um piano e a palavra piano. Aqui livros e a palavra livros. Bom, aqui eu estou falando de cachorro. É a figura de um cachorro. Mas não está especificando que cachorro que é especialmente. Está falando do cachorro. Ali de um piano, ali de livros. Então, essas palavras são substantivos comuns e são escritas com a letra inicial minúscula quando elas não estão iniciando nenhuma frase. Então, vocês já sabem, né? Porque a Pro Rita já falou para vocês que todas as frases se iniciam com letra maiúscula. Mas os substantivos comuns, eles são escritos de letra minúscula, né? No meio da frase e tal. Então, o que são substantivos comuns? Vamos tentar entender. Vamos ver os exemplos aqui. Vamos ver agora os exemplos aqui. Esta cidade é grande. Então, a palavra cidade está em destaque, está em negrito. Está falando esta cidade. Cidade, que cidade? Está falando de alguma cidade ou de alguma cidade em especial? Não, está falando de uma cidade, mas a gente não é específico. É cidade só, que é um lugar. A menina estava linda naquele vestido. Menina, que está em destaque, a palavra está em destaque, é o quê? É um ser humano. Né? Pode ser qualquer menina. Então, é comum, né? Estou falando de um substantivo comum. O gato da vizinha fugiu de novo. Gato aqui, na frase, está se referindo a um animal doméstico. Estou falando de um gato, mas não estou falando especialmente daquele gato. Não estou especificando, né? O lápis é vermelho. Lápis, a palavra lápis também está em negrito aí. Refere-se ao quê? A um objeto utilizado para escrever ou para pintar. Então, eu estou falando que o lápis é vermelho, certo? Então, eu não estou falando especificamente, eu estou falando de lugar, por exemplo, de um lugar, né? No caso da cidade, de um ser humano, que é uma menina, do gato, que é um animal doméstico, do lápis, que é um objeto para pintar ou para escrever. Mas são chamados substantivos comuns, porque eu não estou falando especificamente de nenhum deles, especialmente de nenhum deles. Vamos tentar entender na próxima página. Na página 61, vamos ler aqui. E quando se trata do nome de um lugar, de um nome é dado a um lugar, a uma pessoa ou um animal em especial. Será que esse nome pode ser escrito da mesma maneira que o substantivo comum? Então, será que pode? Então, se eu estiver falando especificamente de uma pessoa, especialmente de uma pessoa, será que o nome dessa pessoa, o nome desse lugar, desse animal, eu vou escrever com letra maiúscula ou com letra minúscula? Com letra maiúscula. É o que nós vamos ver aqui. Olha os exemplos aqui, ó. Salvador, cidade brasileira. Então, Salvador está escrito, é o nome de uma cidade brasileira. Então, eu tenho que escrever com letra maiúscula, porque eu estou falando especialmente de Salvador. Aqui. Senhor Bigodes, o gatinho da professora de inglês. O senhor Bigodes é um gatinho. O gatinho é um substantivo comum, porque gato eu tenho vários. Agora, o senhor Bigodes em especial é o nome
do gatinho da professora de inglês. Então, o nome dele eu escrevo com letra maiúscula. Felipe, o vizinho do apartamento ao lado. Então, Felipe, eu vou escrever com letra maiúscula também, porque o Felipe é o vizinho do apartamento ao lado. Eu estou falando especificamente do Felipe, tá? Então, aqui a gente vai entender por que algumas palavras a gente vai escrever sempre com letra maiúscula e outras com letra minúscula, né? Então, e como chamam agora essas palavras? Então, a gente já sabe aqui que substantivos comuns quando a gente dá o nome a qualquer ser, coisa ou substância do mesmo tipo ou natureza, né? E utilizamos letras minúsculas para serem escritas. Agora aqui, no caso dessas palavras aqui. As palavras que identificam as imagens apresentadas são exemplos de substantivos próprios. Elas são palavras que nomeiam lugares, pessoas ou animais que são próprios. Isto é, são únicos e individuais, especiais. Eu estou falando especificamente de uma pessoa, certo? Por isso, sempre devem ser escritas com letra inicial, maiúscula, independente do lugar que ocupam em uma frase. Mesmo que ela estiver no início, no meio ou no fim da frase, essas palavras, esses substantivos próprios, sempre estarão sendo escritos com letra maiúscula, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho nomes de lugares, ó. Aqui de um bairro, que é o Jardim Ana Maria, que é o nome onde a nossa escola está localizada. Aqui de um nome de uma cidade, que é Santo André. Aqui de um estado, que é São Paulo. E aqui de um país, que é o Brasil, o nosso Brasil. Então, todos esses lugares, eu estou falando especificamente de um. Se eu estivesse falando somente de uma cidade, de um bairro, eu estaria escrevendo com letra minúscula, bairro, a palavra bairro. Aqui também, se eu fosse escrever cidade, aquela cidade, letra minúscula, porque é um substantivo comum, eu estou falando de cidade comum. Aqui do estado, a mesma coisa, do país também. Agora, quando eu especifico e coloco o nome especial, né? Especialmente, eu estou falando de um bairro, aqui de uma cidade, aqui de um estado e aqui de um país, eu coloco sempre de letra maiúscula. Assim como o meu nome, o seu nome, o nome da mamãe e do papai, nome de pessoas também, sempre com letra maiúscula. Então, eu tenho exemplos aqui: Alice, Bruno, Caio, Hélio e Suzana, sempre com letra maiúscula, porque eu estou falando especialmente de alguém, né? Não estou falando de uma menina, por exemplo, né? Menina é um substantivo comum. Estou falando em geral. Agora, se eu falar da Suzana, eu estou falando especialmente dela. E a mesma coisa com os animais, né? Se eu falo aquele cachorro, tá, aquele cachorro. Mas se eu falar aquele cachorro, seu nome é Rex. Então, eu estou falando do Rex. Então, o nome Rex eu tenho que colocar com letra maiúscula, né? O gatinho da Magali, da turma da Mônica, se chama Mingau. Então, o gato eu escrevo com letra minúscula, porque eu estou falando de um gato, né? Aqui eu estou falando especialmente do Mingau. Então, o nome dele, eu estou dando nome para ele. Então, o nome dele é de letra maiúscula. Assim como o Magali também. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Vamos virar a página para fazer o nosso exercício e terminar a nossa aula de hoje. Aqui na página 62, você vai estar fazendo um mão na massa. E no número 1, você vai estar ligando as palavras à classificação adequada aos substantivos.
Então, eu tenho no meio aqui, ó, substantivo comum e substantivo próprio. E ao lado eu tenho algumas palavras, como pipoca, Ravena, Brasil, cinema, anúncio, suco e Robin. Então, vocês vão estar ligando aí com régua e lápis colorido. Pipoca, você vai ler a palavra e vai ligar se ela é um substantivo comum ou se ela é um substantivo próprio, se essa palavra é um substantivo comum ou próprio, e assim por diante com as outras palavras. No número 2, recorte de jornais ou revistas 2 palavras que sejam substantivos próprios e 2 que sejam substantivos comuns. Em seguida, escolhe nos espaços indicados a seguir e forme uma frase com cada uma delas. Então, se você não tem como estar recortando essas palavrinhas, não tem de onde estarem recortando, vocês escrevam, mas não deixe de fazer o exercício. No número 3, você vai completar as colunas com os nomes próprios que você conhece de cada um dos grupos. Então, aqui, ó, nomes de personagens. Então, você vai escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, você vai escrever 4 nomes de personagens aí. Então, com letra maiúscula, porque já acabamos de ver que todos os nomes próprios começam com letra maiúscula. São escritos com letra maiúscula. Nomes de animais, também. Você vai estar colocando nomes de animais aí. Nomes de cidades e nomes de pessoas, para completar o quadro aí. E seria somente isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e eu volto amanhã. Beijo, lindos!